Olá concurseiro. Quem está falando aqui é o professor Leandro Moraes e eu venho aqui trazer uma dica importantíssima para você que está se dedicando, que está estudando, que está sonhando para sua vaga, para sua aprovação, né? A sua tão querida aprovação. Pessoal, eu vim falar de um assunto que é a importância dos conhecimentos básicos para a aprovação, para lograr êxito em aprovação. Nós estamos tendo uma inversão de preparação. Você que vai fazer, por exemplo, carreiras policiais, vamos dar um exemplo de carreiras policiais, né? É comum um candidato que vai prestar carreiras policiais, ele ter um núcleo em comum, de um modo geral, seja nacional, seja estadual, tá? Municipal, né? Guardas municipais também. É comum as pessoas terem que se preparar ali para direito penal, direito processual penal, legislação extravagante, direito constitucional, direito administrativo. E o que acontece, pessoal? Essas disciplinas jurídicas, justamente por terem essa cultura já há algum tempo dessa maneira, o pessoal está bem hypado. O pessoal que vai fazer aí prova de polícia normalmente tem um domínio muito forte dessas questões. Então o pessoal acaba ficando muito hypado em relação a isso. Essas disciplinas jurídicas deixaram de ser um grande diferencial. E aí o que aconteceu? As matérias de conhecimento básico passaram a ser o diferencial. Por quê? Porque aquele candidato que está estudando para carreiras policiais, ele tende a não dar uma importância necessária para os conhecimentos básicos. Os conhecimentos básicos acabam eliminando ele ou acabam deixando ele para trás em relação a quem conhece. Então você que vai fazer concurso público, seja aqui em Goiás, ou seja concursos nacionais, concursos municipais, saiba você que a parte de conhecimento básico está sendo um divisora de águas. Nós temos algumas matérias de conhecimento básico que são importantíssimas. Vou falar aí de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, pessoal, nós temos aí tanto gramática quanto interpretação de texto, e as provas discursivas, né? As redações, elas são de extrema importância. Quantas pessoas aí você não vai perguntar, fala assim, professor, poxa, faltou ali umas questõezinhas, faltou uma notinha ali na redação, ou fiquei um pouco atrás por conta da redação, ou faltou algumas pontuações aí em língua portuguesa. Então, pessoal, língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, e também existe uma tendência, tá? Uma tendência nacional, ela já existe aqui em Goiás, no Distrito Federal, em Tocantins, em São Paulo e em vários outros estados, está se tornando uma tendência a nível nacional da cobrança de história e geografia regional em seus concursos, né? Até mesmo como força de lei, todos os concursos caberem isso. E até eu entendo, porque é interessante que o candidato tenha um conhecimento razoável sobre aquele estado que ele está prestando um concurso público, o conhecimento mínimo sobre a realidade, história, geográfica daquele local. É muito importante que você, na hora da sua preparação, reserve um tempo, reserve um material para que você tenha um conhecimento amplo em todas as disciplinas. E, com certeza, uma maneira muito clara, uma maneira muito tranquila de desenvolver isso é através da resolução de questões, pessoal. Resolver questões é muito importante. A importância do conhecimento básico para as questões, para as provas, tem se tornado cada vez maior. Por quê? Porque você vai ser cobrado em relação a isso, tá certo? E hoje em dia o candidato, como eu falei, que tem essa preparação na totalidade das questões, tem sido diferenciado, né? Porque quem passa no concurso, pessoal, é aquele candidato que é diferenciado. Então, se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem, que é o quê? De não ser aprovado. Porque ser aprovado é a minoria, não é a maioria. Então, de 100% das pessoas que fazem a prova, quem é aprovado é 0,3%, 0,2%, dependendo do concurso, 0,5%. Então, assim, você tem que ter um comportamento diferenciado. E o conhecimento diferenciado hoje é isso. Além de você conhecer a parte específica, né, de você já ter sua preparação na parte específica, você também tem que ter sua preparação na parte básica. E uma observação muito grande, pessoal, que eu gostaria de fazer em relação às carreiras policiais, tá? Nós estamos tendo também uma reformulação de prova em relação a isso. Por muito tempo nós tivemos uma cultura, tá certo, da parte de você cobrar cada vez mais questões jurídicas, né, conhecimento jurídico em provas de concurso, tá? Policiais. Mas nós estamos tendo uma tendência, isso também é uma cobrança dos órgãos policiais, para que conhecimentos diversos e pessoas diversas entrem. Nós tivemos isso inicialmente nas carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal,
onde, por exemplo, na Polícia Federal, além dos conhecimentos jurídicos, começou a ser cobrado contabilidade, começou a ser cobrado economia, começou a ser cobrado noções de administração de empresa, começou a ser cobrado raciocínio lógico, informática bruta. Por quê? Porque a atividade fim do policial federal é justamente essa, tá? Então esses conhecimentos acabam ajudando. A Polícia Rodoviária Federal, a mesma coisa. Além da parte de conhecimento jurídico, a parte do trânsito, hoje está se cobrando matemática, hoje se cobra física aplicada a acidente de trânsito, tá? Hoje se cobra o raciocínio lógico, matemático, né? Então quer dizer, fora que língua portuguesa também, todos eles e tudo mais. Nos estados está tendendo a acontecer também. Os comandos das polícias começaram a perceber que, além do conhecimento jurídico, é interessante outros tipos de conhecimento para aqueles profissionais. Além do que, hoje existe uma tendência das direções das polícias querem profissionais com formações heterogêneas. A galera do direito praticamente entrava de monte, né? Hoje nós temos aí uma grande diversidade. Eles querem diversidade, eles querem contador, eles querem professores, eles querem pessoas na área da engenharia, as mais diversas áreas, né, pessoal? Da área da saúde, porque justamente a atividade policial é uma atividade multidisciplinar. E por ser multidisciplinar é necessário profissionais das mais diversas áreas. Então, hoje nós estamos passando por essa reformulação, vamos dizer assim, da cobrança, tanto no curso de formação policial, quanto na hora das provas objetivas. Então você, candidato, você que está me ouvindo aí, eu vou dizer essa dica para você. É uma dica importantíssima. Reserve um tempo da sua preparação, reserve um tempo do que você está fazendo para conhecimentos básicos, tá? Reserve, porque senão você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás porque não adianta mais conhecer apenas conhecimentos específicos. É interessante ter essa parte de conhecimento básico. Vocês imaginam, por exemplo, a importância que nós estamos tendo da redação nos concursos públicos. A redação hoje está tendo aí importância de 20%, 15%, 20%, às vezes até 30% na nota final. Lembrando, pessoal, que nós temos em provas objetivas muitos empates, né? Após a realização do concurso público, nós temos aí uma pancada de empates. E o que está desempatando muitas das vezes é isso. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de vagas limitadas. Então, como as vagas são limitadas, como eu falei, você tem que ter um diferencial, você tem que ser diferente de alguma forma. Então, esse diferencial é você dar uma atenção para conhecimento básico. Ah, professor, vou deixar, você está falando então que é para mim deixar de estudar conhecimento específico para estudar conhecimento básico? Não, pessoal, não estou falando para você deixar de estudar. Eu estou falando para você dar uma atenção. Por quê? Porque muitas das vezes a gente escuta, né? A gente que está ligado à sala de aula, a gente está ligado a tentar preparar candidatos para serem aprovados. Ah, professor, mas eu não gosto dessa matéria. Pessoal, a gente tem que ter um pouco mais de maturidade em relação a isso, tá? Infelizmente, na vida a gente não faz apenas o que a gente gosta. Então, é fundamental que a gente tenha na nossa preparação uma visão geral, né? Língua portuguesa, a gente precisa conseguir. Ah, professor, mas eu nunca gostei desde a época da escola. Pessoal, a gente precisa romper isso. A gente precisa romper essas barreiras. E a gente precisa ter essa visão de que língua portuguesa ela é importantíssima, tá? Você vai usar a interpretação de texto para todas as matérias do seu concurso. Você vai ter que utilizar para você poder fazer sua redação. Se você tem um bloqueio ou não, vamos aprender de outras maneiras, de outras formas, porque existem vários caminhos para você aprender. Mas de nada adianta você conseguir pontos, por exemplo. Existem muitas provas, pessoal, que a parte de conhecimento básico ela está tendo o mesmo peso da parte de conhecimento específico, ou o conjunto dela, mesmo tendo um peso menor, ou número de questões menor, por exemplo, numa prova de 60 questões, 20 básicas, 40 específicas. Então, perceba que a quantidade de conhecimento básico está sendo 1/3 da prova. Nós temos hoje, pessoal, questões de múltipla escolha, ou desculpa, questões de certo e errado, muitas das vezes a banca CESP, né, que pega esses concursos, onde uma questão de língua portuguesa, ela tem o mesmo peso
numa questão de direito penal. O candidato ele não pode perder uma questão sequer. É lógico que eu vou ter vamos dizer assim, eu vou ter aquela matéria que eu vou conhecer mais, eu vou conhecer menos, eu vou gostar mais, eu vou gostar menos, né? Mas, pessoal, você não pode ficar alheio a nenhuma matéria, entendeu? Então, eu vou fazer professor informática, eu não gosto de informática, você pode não gostar, mas você tem que ter um nível de preparação, você tem que ter um nível de realizações de questões para você chegar na prova e conseguir ganhar a sua tão sonhada vaga, a sua tão sonhada nomeação, a sua tão sonhada estabilidade. E eu falo para vocês, pessoal, a dificuldade, ela existe, tá? Mas essa é a graça, né? A caminhada para se chegar até lá, você poder contar uma história de como foi a sua preparação, né? Como que você conseguiu lograr êxito aí no seu concurso, tá? E até você inspirar, aconselhar outras pessoas em relação a essas questões. Então, se você conversar aí com pessoas que estão sendo aprovadas recentemente, nos últimos concursos de 2021, questões de 2022, você vai ver que a galera está falando em conhecimento básico. Olha, conhecimento básico é importante. Nossa, cara, ou vai falar positivo ou vai falar negativo. Cara, fiquei por conta de uma questão de informática. Cara, fiquei por conta de uma questão de português. Cara, fiquei por uma questão de história e geografia de Goiás, uma questão de história regional. Então, pessoal, não tem esse testemunho negativo, vamos ter um testemunho positivo. Cara, o básico me alavancou, eu fui bem na redação, eu consegui ir bem no conhecimento básico. Abra sua mente para a parte de conhecimento básico e qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para te orientar. E pessoal, não deixem de continuar me seguindo aqui no canal, tá? Vou estar sempre jogando questões, sempre falando sobre assuntos relacionados a concurso público. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma observação, algum comentário, não deixe de colocar nos comentários. Um grande abraço a todos.